Então, gente, agora sim, né? Oficialmente, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu fico aqui contando os minutos para me encontrar. Se eu pudesse, eu ficaria pelo menos 2 dias aqui com vocês, viu? 2 noites, mas ainda não consigo. Cadígia, boa tarde. Cosmo, Carlos, Rochelle, com quem eu já falei, Cláudia. Gente, e aí, o nosso encontro de hoje vem com uma pergunta, problema. Você possui um problema? E aí, Cosmo? Eu fico altamente preocupado com esse rosto de preocupação do Cosmo, viu? E aí, Roberta, você possui um problema? Gente, é isso que inicia literalmente o projeto de pesquisa, a nossa caminhada, é com um problema. Que nem sempre, né, Eli? Problema aqui na academia, na pesquisa, é algo ruim. Mas é um fenômeno, é um ato, é alguma coisa que se quer pesquisar, ok? Turminha, vou passando aqui, tá? Certo? De novo, eu coloco, para quem ainda não assistiu alguma aula, ou é a primeira vez, tem alguém aqui que é a primeira vez? Que é a primeira aula? Vocês podem se comunicar comigo pelo e-mail, ok? Pelo meu Instagram também, pelo Instagram do Sonho Possível, e eu coloco ali também o Instagram da SL Editora, que é a editora que é responsável, né, de forma até gratuita, em publicar o nosso e-book semestralmente. Já vou falar do e-book, certo? Do semestre passado. Porque eu sei, Marcirlane, né? Porque eu sei que tem algumas pessoas que estão presentes que escreveram no semestre passado. Neste final de semana, até domingo, todos vão receber a devolutiva, certo? Todos vão receber a devolutiva do e-book do semestre passado. E aí vão ter um tempo hábil para corrigir e nos reenviar com as correções, inclusive com a correção gramatical e ortográfica, tá certo? E aí o semestre passado tem que enviar também para a gente uma declaração de um professor de língua portuguesa. Ah, professor, eu sou o docente da língua portuguesa. Então você vai fazer uma declaração. Combinado? Quem estiver esperando o e-book do semestre passado, tá bom? Esse mesmo modus operandi vai servir para os alunos desse semestre. Gente, tem alguém aqui que já foi aluno do projeto e que foi aprovado em algum mestrado ou doutorado? Tem? O pessoal está sumindo. Semestre passado o pessoal vinha mais vezes. Não, não. Tá ótimo. Seja bem-vinda, Marcelane. Turma, de novo, a gente vai aprender hoje, e principalmente nesses primeiros passos que vocês estão dando, que menos é mais. Vocês vão fazer o básico. Não adianta inventar, ok? Sempre me perguntam, Daniel, eu estou com uma ideia muito inovadora. Aí eu respondo, André, olha, o inovador nem sempre é bom na seleção de um mestrado e de um doutorado. Geralmente, na seleção, nós cobramos, gente, o tradicionalismo. Por quê? Porque o tradicional, ele é comumente aceito. Quem está hoje como professor da pós-graduação, se a gente fizer alguns cálculos básicos aqui de idade, todo mundo passou por um tradicionalismo. Nós estamos rompendo alguns processos metodológicos de pesquisa agora, entendem? Mas para quem já é formado, como eu e outros professores, nós já trazemos consigo essas amarras tradicionais. Então, lembrem-se, escrevam algo que os orientadores já escrevem. Daniel, eu vou colocar IA da forma mais intensa possível. Cuidado, é importante? É interessante demais. Mas o seu orientador trabalha com a IA, ok? Turminha, e aí, ó, quais são as etapas do projeto de pesquisa? Aliás, a pesquisa como um todo, né? O projeto não é diferente. Quando eu estou falando em dissertação e tese, eu preciso de um projeto, aí eu passo uma longa pesquisa, às vezes eu faço uma aplicação, uma formação de professores, uma formação de alunos.
Aí depois eu vou escrever sobre tudo que eu realizei. Aqui não é diferente. Eu passei uma tarefa há 2 semanas para vocês. Quais foram as tarefas, Nazaré? 1. Criar o currículo Lattes e atualizar quem já tiver. 2. Eu coloquei os tópicos do projeto de pesquisa para vocês irem pensando e irem escrevendo alguma coisa. O que nós estamos fazendo do nosso projeto é um pré-projeto para o nosso projeto. E aí vocês foram pesquisar, provavelmente fizeram o download de alguns artigos, e agora a gente vai começar a escrever, propriamente dito. Para começar essa escrita, antes de mais nada, eu quero mostrar qual é o caminho que a gente vai fazer, Graciane. O caminho, a gente tem que olhar aqui agora para um edital, porque, olha só, eu sempre vou bater nessa tecla. Vocês só vão olhar para esse edital quando vocês escolherem a faculdade que vocês vão cursar o mestrado ou doutorado, a linha de pesquisa, o orientador, o eixo temático do orientador, certo? Para vocês escreverem de forma assertiva. E se der certo, procurar o grupo de pesquisa dele. De novo, tem muitos orientadores trabalhando com os grupos de pesquisa de forma remota. E até mesmo alguns, de forma presencial, estão transmitindo. Então é muito importante estar lá dentro, ver o que é que o orientador está pensando, entender o que é que ele está pensando, quais são as lacunas da pesquisa que ele trabalha com aquela teoria. E aí, gente, este trecho de um edital é do edital que foi lançado agora, da Universidade Federal do Ceará. É só um exemplo, tá bom? Se vocês fizerem a mesma coisa que eu estou fazendo com o edital da universidade que vocês vão tentar, vai dar certo. Eu acho que a Débora aí talvez vá tentar na Universidade Federal de Goiás, talvez ensino de ciências e matemática. É, Débora? Está desligado, seu áudio. Na verdade, eu quero na área da educação mesmo, assim, não voltado somente para matemática, mas como um todo, porque pedagogia é a minha primeira formação. Excelente, Débora. Então, ó, olha só. A primeira etapa, gente, em vias de regra, nós estamos passando por um movimento no Brasil muito interessante, em que a maior parte, e isso, uma grande parte, Michele, dos programas de pós-graduação não estão cobrando mais prova escrita. Um dos últimos baluartes caiu, que foi a Universidade Federal do Ceará, que era tradicionalíssima nesse quesito. Vamos entender como é que a universidade estadual vai se comportar a partir dos próximos anos também, aqui, né, em particular. Pronto, então a primeira etapa acaba sendo a avaliação do projeto. Vocês já enviaram o projeto na versão PDF pelo programa de inscrição. Aí bem aqui, turma, fala uma coisa importante. Ó, a avaliação do projeto é eliminatório e classificatório, ou seja, realmente elimina. Não tem como você achar que é só classificatório, vai só lhe classificar. Não, é muito importante o projeto. É a porta de entrada. Então, eu, orientador, vou fazer parte da banca do meu eixo de pesquisa, eu já vejo ali, esse projeto, eu não pesquiso sobre ele. Os outros professores também não pesquisam sobre a temática dele. Então, naturalmente, vai ser o quê, turma? Reprovado. Certo? Ó, sem dó nem piedade, viu? Realmente são as regras do jogo. Aí uma observação aqui, turma, ó, no ponto 1A. O projeto de pesquisa, salvo em versão PDF, com no mínimo 8 e no máximo 10 laudas. Olha, gente, vocês já passaram por algum documento que vocês, Tayane... Não, Tayane, a gente faz a leitura, claro, mas a gente identifica, Tayane, que as teorias que estão lá no projeto não coadunam com as teorias que a gente estuda, entende? Então, de novo, eu vou voltar uma fala, só para explicar para a Tayane, mesmo a fala que eu disse na primeira aula. Eu não consigo estudar muita coisa, porque na pós-graduação, o que a gente quer é profundidade, não é quantidade. Ed Carlos, pode falar. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, professor Daniel. Boa tarde. É importantíssimo isso que o senhor está falando, da adequação do trabalho à linha, porque o trabalho pode estar perfeito, ser um 10 numa linha X, mas se você submeter a linha Y, no qual não tem orientadores,
para aquele trabalho, ele é recusado. Infelizmente, eu tive uma colega minha que tinha um trabalho perfeito, mas que não tinha orientadores para o trabalho dela na linha que ela submeteu ano passado. E ela foi reprovada. Justamente por isso que o senhor acabou de falar. E é de caso, você vê como é importante conhecer o orientador, nem que seja pelo seu currículo Lattes, a linha de pesquisa dele. Gente, eu não tenho mais esse número, porque eu já me perdi, de pessoas que vieram para mim, que tentaram 2, 3, 4 vezes a seleção de mestrado, Débora, não passaram, e quando eu fui olhar o projeto, muito bom, mas totalmente desalinhado com a linha de pesquisa. Pasmem. E alguns de vocês devem passar por isso também, ok? Então isso é muito importante. Voltando agora, ó, vou já passar a palavra, tá? 8 no mínimo, 10 no máximo, laudas. Gente, quem já passou por aqui por aquela situação de eu salvei um documento Word em PDF e aumentou uma página? Eu esqueci de tirar a última página? Gente, é reprovação. Até alguns anos, 2 anos, né? 3 anos, não, 4 anos da pandemia, graças a Deus, né? 4 anos da pandemia, estão saindo várias decisões que não são mais em sede liminares, agora decisões mesmo das ações completas, né? E todas, os juízes e desembargadores estão entendendo que salvar o PDF com 11 laudas, mesmo que a última lauda esteja toda em branco, é motivo de reprovação. O candidato foi relapso. Porque, no mínimo, quem sabe o Cosmo quis, com essa última lauda, tentar identificar que era ele com um possível orientador. Entenderam? Tudo pode acontecer, gente. Vocês estão vendo aí essa máfia das aprovações em concurso que está tendo aí, né? Pós-graduação não é diferente, certo? E aí ele coloca aqui umas observações. Fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento e tal. Essas informações técnicas já são mais comuns entre nós. Ele até coloca uma observação, vê guia de normalização da UFC. Cosmo, pode falar, levantou a mão? Sim, professor. Era só assim, mais um exemplo mesmo nessa linha de fala que o senhor falou, acerca da importância que é você estar alinhado com a linha de pesquisa do propenso orientador. Uhum. Eu, por exemplo, como eu já fiz algumas tentativas, como eu não tinha nenhum conhecimento, houve uma situação comigo numa seleção da US, no ano passado, que o meu projeto sequer foi avaliado. Aí eu recorri e me perguntei por que teria acontecido isso, porque na minha cabeça eu queria que tivesse pelo menos uma nota 1, 2, 3, sei lá, né? E a resposta foi simplesmente essa, que o meu projeto não estava alinhado com a linha de pesquisa dos orientadores. Simplesmente isso. É complicado, mas tinha até uma colega minha que falava assim, Costa, quem é do Ceará eu acho que vai lembrar logo, tem uma música, eu acho que é do Aviões de Forró, que fala assim, tentativas em vão, tentar tirar você do coração, né? Porque a pessoa quer porque quer tentar naquela linha, mas não se adequa àquela linha, né? Entendeu? E Cosmo, olha, isso é muito comum. Acredita, isso é muito comum. Às vezes é uma informação como essa que eu estou dando. Pronto, desculpa, viu, gente? Os forrozeiros de plantão. É garota safada, como o caso está falando aqui. Perdão. Pessoal, quando a gente vai para o ponto 2, ó, a Varelli está falando aqui que o mais difícil para ela é a entrevista. É aprovado no projeto. A gente vai falar muito disso, da prova escrita e da entrevista, tá bom, Varelli? Não se preocupe, não. Ó, turminha, e aí na UFC em particular, muito legal esse exemplo. A UFC, ela fala o seguinte, ó, tem que ter uma capa, justificativa e delimitação do problema, objetivos geral, e ela fala aqui, ó, ela tá gritando, 1 geral e 3 específicos. Aí eu vou fazer um adendo. Tem gente que coloca 4 específicos, 5 específicos, mas tá falando aqui, 1 geral e 3 específicos. Fundamentação teórica, metodologia, cronograma e referência. Gente, aqui nós vamos aprender a escrever um projeto completo, Khadija,
Lídia, tá certo. Tá. A gente vai aprender a escrever um projeto completo. E aí vocês vão adequar para o que o projeto de vocês, a seleção vai cobrar, ok? No entanto, vão perguntar assim, e aí, professor, você ensinou tudo. Aqui não tem, por exemplo, resumo. Mas eu estou querendo colocar o resumo. Vale a pena? Não, não coloque. Porque você, o espaço do resumo, você pode reforçar um outro tópico. É lógico, certo? No entanto, eu vou mostrar para vocês um sumário, né, um pseudo-sumário aqui para vocês acompanharem, metodologicamente correto, que não vai fugir disso. Daniel, é importante esse sumário? É sim. Olha só, turma. Vamos supor que a UFC cobrasse o resumo. Eu coloquei resumo, tá? Ponto 1. Sempre a introdução. A banca olha diferente para vocês. Nossa, lá no edital tinha só os tópicos perdidos. E aí esse candidato foi e organizou metodologicamente. Muito bacana. Ou seja, você primou pela metodologia da escrita científica. Então, gente, eu voltei à introdução. O que é que está dentro da introdução? A delimitação, a justificativa, os objetivos. Pronto. E pode colocar como subtópico. Fica excelente, fica correto, para falar a verdade. Aí eu vejo alguns projetos que tem assim, eu vou voltar a página para vocês verem, ó. Pronto. Como é que fica no projeto? Ele coloca 1, justificativa e delimitação do problema da pesquisa. 2, objetivos. 3, fundamentação teórica. 4, metodologia. Gente, isso é uma aberração na escrita, entendem? Tem que ter cuidado com isso. Porque quem está na banca cobra também que você apresente no projeto uma estrutura correta. Gente, aí só para avisar vocês, depois dos objetivos, ó, lembrem, um parágrafo bem sucinto sobre a metodologia e outro parágrafo sobre os tópicos vindouros. O que é que vai acontecer na fundamentação? Logo em seguida, a fundamentação teórica, depois vem os procedimentos metodológicos, cronograma e encerramos com as referências. Pronto. E aí, ó, ponto 2, fundamentação teórica. Eu já vou falar para vocês o que é que tem que ter na fundamentação teórica. Ela deve ser dividida por teorias. Não pode ser um texto corrido, não, Eli. Cosmo, Ed Carlos. Não, texto corrido, não. É um texto dividido por teorias. 2.1, formação de professores. 2.2, tecnologia digitais. 2.3, sequência FEDAT. Entenderam? E não por teóricos. Aqui eu vejo 2.1, bigotes. 2.2, som. Enfim. 3, metodologia. E aí a gente vai aprender a elucidar e a metodologia, as partes dela, cronograma e referências. Cosmo, você levantou a mão novamente? Sim, professor. Só uma dúvida que eu fiquei agora, esse ano já, numa situação de um projeto que eu submeti, com relação à questão da capa. Eu queria só pedir para o professor voltar, por favor, aí na anterior, que ele diz que na capa deve conter apenas o título e a linha de pesquisa, né? Nesse caso específico, vai depender também da universidade. Mas o que acontece? Eu coloquei o título do projeto na capa. Só que lá na nota, quando veio a nota, uma das coisas que veio foi dizendo que o projeto estava sem título. E eu fiquei na dúvida. É porque eu coloquei só o título e não coloquei título do projeto e o título embaixo, ou não? Eu não entendi isso aí. O senhor poderia me explicar? Cosmo, bem, eu não sei, para falar a verdade. Foi na mesma situação que você foi reprovado por conta? Não, foi em outra. Foi na Federal, não foi na Federal. Não, porque geralmente nós colocamos o nome título, aí coloca a linha de pesquisa embaixo e o eixo temático. Pronto, Realmente... no caso, professor, quando eu vou colocar, eu coloco direto mesmo o título ou eu preciso identificar que aquela parte é o título? Tipo, título do projeto, ou só título e coloco... Hoje eu oriento para colocar. Por quê? Tudo é experiência, né, cara, que a gente passa. Eu já ouvi algumas pessoas de banca
falando que quando tem o título solto, eles acham ruim. Que foi o meu Entende? caso. Foi o meu caso. Eu coloquei Eu o não título sei, solto. Uhum. Aí eu interpretei que poderia ter sido isso. E fiquei com essa dúvida, por isso que eu tirei agora, perguntei ao senhor. Pois é, aí eu não sei te responder tão bem, sabe, Cosmo? Porque eu não estava realmente lá e não é uma situação tão comum essa, tá? Mas também não tem problema em eu identificar que aquilo é o título, que aquilo ali é a linha de não, pesquisa, não tem nenhum problema. não, de forma alguma, certo? E eu ainda coloco mais. É importante colocar lá em cima o brasão da universidade, o cabeçalho, e lá embaixo é importante colocar também, Denise, Fortaleza, maio, Fortaleza 2025, entendeu? Certo? Fortaleza, Ceará. Ok? Olga, pode perguntar. Pronto, professor, boa tarde. Sou nova por aqui, é a primeira vez que eu participo do projeto, e assim, já é um sonho antigo, né, a conquista do mestrado, e assim, eu já tenho um tema em mente, e a minha dúvida eu quero trabalhar a questão de parceria escola e família, né, que eu sou gestora, sou coordenadora pedagógica aqui no município, em Boa Viagem, Ceará, e, assim, esse é um tema que muito, assim, para mim, ele é muito pertinente. Uma coisa que muito me incomoda no meu dia a dia dentro da escola. E eu vejo que é uma coisa, assim, que eu quero pesquisar, eu quero aprender para que eu possa, dentro da instituição que eu trabalho, eu possa fazer algo diferente para que a gente possa ter resultados melhores, né, em relação a isso. Minha dúvida onde esse meu tema poderia se encaixar, né? Porque quando eu olho as linhas de pesquisa, eu fico meio que na dúvida, sem saber aonde colocar esse tema. Tá, legal. Olga, é a sua primeira aula, não, né? Não. Eu assisti a primeira, estou para assistir a segunda e estou aqui hoje na terceira. Primeiramente, seja bem-vinda, né? Tenho muitos conhecidos, amigos lá em Boa Viagem. E é super chique. Obrigada. Anália, coordenadora, né, Cosmo? Olga, A gente está na luta. Olga, vou falar uma coisa. E é uma orientação que eu vou dar para vocês. Se você não quiser largar essa temática, tente inserir essa temática no que o seu orientador trabalha. Certo. Tanto essa sua temática, repete de novo, desculpa pela redundância. É algo voltado para a questão da parceria escola e família, né? Entendi. Pois eu penso mais ou menos isso, né? Tem que ter, é porque é muito específico. Tá numa linha tão tênue, Olga, talvez para políticas públicas, talvez para até mesmo para assistência social, né? Certo? Então, não vai ser tão fácil você encontrar orientadores que trabalhem só com isso. Mas pois professor, aí é isso também que eu queria perguntar também, porque assim, como o senhor acabou de falar, né, a gente tem que também pensar em um tema que a gente vai ter facilidade da banca, não é? Querer o nosso tema, pesquisar o nosso tema, que já seria um primeiro passo. Então, assim... Olga, em complementaridade, vou falar uma coisa para você, mas também eu não quero destruir o seu sonho da temática, tá? Quem sou eu? Não, não, professor, mas o sonho maior é de fazer o mestrado. Então, assim, se for necessário mudar, aperfeiçoar esse tema, então, assim, eu estou aberta. Pronto, então, Olga, porque assim, você mora em Boa Viagem, então você tem que ver uma possibilidade de uma universidade, né, de um programa. Sônia, seu áudio está ligado. Oi, eu posso dar um adendo? Nós estamos fazendo avaliação escolar, né? Dentro da qualidade das novas dimensões da educação infantil. E esse tema que ela está falando está dentro dessa avaliação. Eu acredito que se ela for para o caminho de avaliação, ela consegue trabalhar esse tema dentro da avaliação, que é a metodologia utilizada para que a escola seja bem avaliada, é um instrumento. Era só esse adendo que eu queria dar. Ah, legal, Sônia, excelente. Realmente. Mas pode também ir para a formação de professores, entendeu? Porque eu conheço alguns professores que trabalham, alguns orientadores que trabalham suavemente escola-família por meio da formação dos professores. Por meio da formação.
entendeu? Eu acho que você pode Entendi. investigar, tem a justiça, tem, a Eliana falou alguma coisa aqui, da políticas restaurativa, do ciclo de paz também, aqui no Ceará. Isso. Aham. Mas assim, se nada der certo, e você procurar outra turma, lá dentro, quando você for aprovada, você pode sensibilizar o seu orientador de voltar a trabalhar com essa temática, tá bom? Sim. Inclusive, professor, esse semestre, o semestre passado e agora concluindo esse semestre, a gente está trabalhando dentro da escola um programa chamado Família Mais. Eu não sei se o professor conhece. Não. Família Mais. Então, assim, é um trabalho que a gente faz com 15 famílias. Especificamente, a gente só pode trabalhar com 15 famílias. Entendi. E a gente percebe, fazendo esse trabalho, que quando a gente trabalha com a família mais de perto, que a gente tem um diálogo com a família, que a gente tem uma interação mais de perto, a gente sente que a coisa começa a melhorar, que a coisa começa a mudar. Claro. Pois Né? é. E aí, um outro elemento, por exemplo, tem o mestrado em tecnologias educacionais, que lá dentro tem uma linha de políticas públicas. Aí você tinha que alinhar essa temática com tecnologia. Enfim, tem muitas possibilidades, Olga. Ok? Uhum. A professora conhece algum professor que trabalha com essa temática, assim, que tem um grupo de estudo, alguma coisa que você poderia me indicar? Essa temática, sim. Não. Essa temática, sim, não. Assim, tipo, eu só trabalho família e escola. Não. Mas algo parecido, professor? Algo que pudesse se aproximar? Pergunta no grupo, que eu lhe respondo. Me dá um tempo para eu pensar. Pronto, tá ótimo. Mas Pergunto tá sim. ótimo. Estão só me perguntando coisa que eu estou me tangenciando aqui. Obrigada, Tá professor. ótimo, obrigado. Arley, pode falar. Oi, professor, era só para tentar contribuir, principalmente com os novatos, sobre a questão do tema, né? Quando a gente entra, a gente vem com as nossas ideias, né? Que é lógico, cada um tem suas ideias, tem seus desejos de acordo com a sua profissão e tudo. Mas o ideal para você saber, será que eu vou encontrar o orientador com esse tema e tudo? Você precisa pegar editais anteriores, ver quem são os professores orientadores e correr para o currículo dele, saber qual é o grupo de estudo dele, o que é que ele está orientando. Aí, feito isso, você vê, então o que eu quero se enquadra nisso aqui, ou então não. Os orientadores aqui, nenhum pesquisa sobre esse meu desejo. Aí, vamos lá, ou você muda, ou então vai para uma outra universidade que pesquisa. Pronto, a regra básica é essa, né? Porque aí, você vai ter aqui inúmeras pessoas com milhares de desejos de pesquisa, mas a regra é essa, pegar o edital, ver quem são os professores, resumindo, né, de forma resumida, aí lá no currículo dele, no grupo de estudo, quais são as últimas orientações dele, se é mestrado ou se você for para o doutorado, quais são as orientações dele. E aí você faz, eu desejo isso. E isso se enquadra ou não? Excelente. Gente, o Arley relatou aqui o nosso protocolo. É porque, como eu ainda estou na segunda aula, tem gente, Arley, que está me vendo pela segunda vez. Eu não posso ser assim tão incisivo de falar, Arley, o projeto não começa em você, começa no orientador. Aí eu sou um pouco mais suave nas primeiras aulas. Entendi. Obrigado, gente. Importantíssimo esse protocolo. É muito importante. Realmente o projeto, você pode ter uma ideia, um fumus bonus iuris, como fala lá na área do direito, né? A fumaça do bom direito, como a Olga tem aí. Mas, no fim, a gente tem que olhar para a pesquisa do orientador, certo? Anália, pode falar. Oi, Daniel. É só para contribuir com a colega sobre a comunicação escola-família. Como é o nome dela? Olga. Pronto, Olga. Depois você me manda uma mensagem no privado, que a minha dissertação foi justamente sobre esse tema. A comunicação escola-família mediada pelo uso das tecnologias digitais. Opa, mediado pelo quê? Tá bom. Tem uma grande temática, que é as tecnologias digitais, né? Certo. Isso, aí foi bem legal, porque eu fiz justamente eu ouvi essas famílias, ouvi a escola e pude trabalhar, formar para a melhoria da comunicação dentro da instituição que eu trabalho. Aí eu posso conversar um pouquinho mais com ela. Excelente. Pronto. Obrigada, colega. É bom, Olga,
você pega o carro e vai lá para Natal fazer o mestrado lá, tá bom? Ótimo. Gente, ó, importante uma coisa que a Rochelle falou, que não é para vocês errarem mais, ou cometer o equívoco. Daniel, saíram os tópicos do edital. Aí todo mundo fala, segue o edital, segue o edital. Mas, gente, metodologicamente, o correto é dessa forma. Uma introdução, dentro da introdução tem os elementos introdutórios, delimitação do problema, justificativo e objetivo. Esses de acordo com a UFC, o edital da UFC. Fundamentação teórica, metodologia, cronograma e referências. Ok? Isso é muito importante. Vou passar. Pronto. Ainda dentro do projeto, pessoal, lá fala o seguinte, eu vou me apegar aos 3 pontos. O projeto de pesquisa não deve conter qualquer sinal de identificação do candidato. Ilustração, figura, letra colorida ou qualquer caractere em destaque. Olha aqui, ó, qualquer caractere em destaque. Então, aquela sua mania de escrever uma palavra em negrito pode lhe reprovar automaticamente. Ouviram? Certo? Ponto 2. A avaliação do projeto será em sessão fechada, ok. Um ponto é aí. Na avaliação do projeto de pesquisa, a banca examinadora atribuirá nota, no escala 0 a 10, conforme esses critérios que eu vou apresentar. Então, a escrita do nosso projeto vai ser de acordo com os critérios do último edital, gente. Tem que ser direcionado por edital. O projeto de pesquisa está alinhado com a linha de pesquisa e o eixo temático e apresenta viabilidade técnica para execução dentro do prazo estipulado no cronograma. Tá vendo? Olha só, está alinhado com a linha de pesquisa? Se não tiver, Cosmo, a gente até não reprova automaticamente, mas já saem 2 pontos. Você vai concorrer com 8. É bem facinho tirar 2 pontos aí do resto. Aí você já fica com 6, é reprovado, entendeu? Se não tiver alinhado, é fácil demais tirar ponto. Ponto B. Nesse caso, professor, você já perde automático, porque se você for olhar o ponto A, se você não se adequa à linha de pesquisa, automaticamente você lá no ponto D você já está reprovado, é 3,5. Exatamente. B, gente, o projeto de pesquisa aborda, olha só, um problema de grande relevância para a área do conhecimento. Sabe quem vai dizer que o problema é de grande relevância para a área do conhecimento? Seu futuro orientador. Então você tem que colocar um problema, uma lacuna que ele trabalhe, com a delimitação clara do tema, do objeto do estudo. Os objetivos gerais estão bem definidos, assim como uma metodologia proposta, que é apropriada para alcançar os resultados esperados. Primeira coisa, eu tirei praticamente toda a pontuação nesse tópico em um edital acular, de um projeto, porque tinham 5 objetivos específicos, gente. Não estavam bem definidos, certo? Não tinha viabilidade aquele projeto, ok? C, fundamentação epistemológica relacionada ao tema do projeto de pesquisa e ao eixo temático, ou seja, as teorias que você vai abrir no projeto, vai se aprofundar. Há interesse de docente do eixo temático com vaga ofertada em orientar o projeto de pesquisa? Olha só como é cruel, não é esse? Há interesse? 3,5 pontos. Se tiver lá as teorias que o orientador trabalha, sim, vai ter. O projeto de pesquisa obedece aos aspectos linguístico-formais de organização textual e de normalização da BNT? Gente, todo projeto de pesquisa deve passar por uma revisão gramatical, ortográfica e de normas da BNT. Eu fico super chateado, triste mesmo, não com a situação, mas com o candidato, quando a pessoa me manda o projeto para eu analisar no último dia de inscrição, gente. Eu já sei que não vai dar tempo de fazer essa revisão. De cara, turma, já é uma regra geral. Eu leio o projeto, já encontra alguns errinhos, já perde um ponto. Então você já vai concorrer com 9. Certinho? Alguém tem alguma dúvida sobre esse barema, pessoal? Esse barema é da Universidade Federal, tá? Você tem que olhar o barema da universidade que vocês já procuraram, de acordo com a aula 1. Tudo ok? Professor, quando termina a seleção, a gente consegue ver, as universidades disponibilizam quanto a gente tirou em cada tópico?
Se você pedir, eles disponibilizam sim. Na verdade, todo mundo pode pedir, tá bom? Entre as etapas, tá, Anália? Acabou a primeira etapa, mesmo você sendo aprovada, você pode pedir, tá? A sua pontuação. Ok. Gente, então, qual é o grande, agora voltando para a nossa aula mesmo, né? Olha, a Keila está falando, eu sempre peço pelo e-mail. Projeto de pesquisa, certo? O que é que a gente vai estudar aqui? O resumo, porque pode ter algum projeto, alguma seleção que vai cobrar o resumo. Introdução, olha o que é que tem dentro da introdução. Justificativa, delimitação do problema, problemática, pergunta de pesquisa, objetivo. Referencial teórico, metodologia, cronograma e referência bibliográfica. Nós vamos estudar o projeto completo, certo? Turma, no resumo, o que é que tem no resumo? Daniel, a gente não vai começar pelo título? Não. Porque o título é a última coisa que a gente coloca. Então, preciso que vocês compreendam alguns elementos para que eu possa trabalhar aqui uma aula só sobre o título. O que é que tem no resumo? O resumo, gente, é formado por essas partes. Pronto. Contexto introdutório, com a problemática ou justificativa, algo rápido, 2 linhas, só para contextualizar. Já para pegar um norte com objetivo geral. Diante disso, o objetivo geral é analisar, compreender, explicar, paranã. Depois do objetivo geral, a metodologia. Tudo muito rápido. Caracteriza, apresenta a técnica de coleta de dados e a técnica de análise de dados. Pronto. No caso de mestrado ou doutorado profissional, depois dessa parte da metodologia, tem que expor o produto educacional. Expor, não precisa fazer uma grande dissertação, não. São algumas linhas, certo? Ok? Não deu certo apresentar aí, gente. Eu acho que cortou. Eu vi aqui se cortou para mim também. Não, eu tirei, então. Mas, olha, no final do resumo, vocês até podem, para encerrar bonitinho, colocar resultados esperados. Ou um resultado, só pelo menos uma linha, só para a tessitura ficar adequada. Pessoal, sobre o resumo, alguma dúvida? Não? Tudo ok? É algo rápido. Daniel, eu já começo meu projeto pela escrita do resumo? Não. O resumo é o penúltimo a ser escrito. O último é o título, certo? Mas é bom que vocês já entendam, porque esse é o processo da pesquisa. Contextualiza, apresenta o objetivo. Agora, como quer chegar à concepção do objetivo? Qual é o produto que vai ser gerado dessa pesquisa? Certo? Se for profissional, beleza. Se ninguém tiver nenhuma dúvida. Gente, aí eu vou mostrar para vocês o que não pode ter no resumo. Aí eu uso um tio de negação. Lá no raciocínio lógico, a gente usa um tio. É a negação do resumo. O que é que não pode ter no resumo, Cosme? Citação direta ou indireta não pode ter. Não pode ter. Daniel, mas eu vi numa dissertação uma pessoa que colocou uma citação. Gente, já é dissertação. Lembrem, menos é mais. Façam o básico, façam o tradicional. Aí o André vem e fala, não colocamos os autores podem ser colocados. Os autores. Certo? Mas não uma citação formal. Imagens não se coloca no resumo. Objetivos específicos não se coloca. Só coloca o objetivo geral. Não se faz um detalhamento excessivo. Não se faz. Muito menos opiniões pessoais e agradecimentos. Dúvida, gente, sobre o resumo? Tudo ok? Olga e Arley podem baixar as mãozinhas, tá? Eu vi aqui no chat se tem alguém com dúvida. Pronto, respondi, André. A Michelle está perguntando, gostaria muito de escrever sobre readaptação funcional dos professores, mas pelo que vi, apesar de encontrar muitas teses de doutorado e trabalhos de mestrado, não encontro em editais. Olha, calma. Vamos ampliar um pouquinho o que o Arley falou. Não obrigatoriamente é no edital, Michelle. Mas sim na linha de pesquisa que o seu futuro orientador vai trabalhar. Se você já encontrou dissertações e teses, procura qual foi o orientador que está à frente dessa tese, dessa dissertação. Tudo bem?
ok? Aí ela já mudou muito rapidamente. Por esta razão, vou escrever algo sobre cultura indígena e afro, em Mangaratiba. Ah, Michele, entendi. Ótimo. Ok, André, respondi. Alguém tem algum... Ellison, pode falar. Professor, boa noite. No caso do resumo, ele tem que ser muito abrangente em relação a todo o projeto. Ele tem que ser muito longo para fazer esse detalhamento nesse resumo, ou ele tem que ser objetivo, direto? Ele tem que ser objetivo, Ellison, direto. Né? Não precisa de detalhamento. Só joga a informação lá, tá certo? Ok? Enos, pode falar. Ok, professor. Boa noite, professora Ana Luísa. Estou falando do celular do meu esposo, é porque o meu descarregou. Ótimo. Professor, ele também é professor, está assistindo aqui a aula. Com relação ao mestrado... Vocês têm um problema em família, né? Pior ainda. Vai, fala. Professor, com relação ao mestrado profissional, eu entendi que o senhor falou que tem que ter um produto, né? Isso. E o mestrado acadêmico também tem que ter um produto ou não? É só para pesquisa? Não. Acadêmico é a investigação. Próxima aula nós vamos falar dessa diferença, mas o mestrado acadêmico, o foco é na investigação. Se porventura for gerado um produto, tudo bem, mas não é objetivo, tá? Certo. Obrigada, professor. Nada. Gente, alguém mais quer fazer uma pergunta sobre a parte do resumo? A gente vai voltar para o resumo em outras aulas, porque eu quero especificar melhor as palavras-chave, que eu não vou falar hoje. Por enquanto, vocês vão fervilhar a mente de vocês. Quais são as melhores palavras-chave, hein? Porque elas têm uma relação direta com o título. Pronto. Passou o resumo, nós entramos onde, turma? Na introdução. Olha, pessoal. Olha só. Eu vou começar a escrever a minha introdução. O que é que tem que ter nela? A contextualização, partindo do geral para o particular. Seja geograficamente, seja de teorias, Romélia, seja de ideias. Entenderam? Sejam temporalmente, do mais antigo para o mais recente. Ok? Uma contextualização de alguns parágrafos. E, naturalmente, você vai direcionando para a problemática e delimitação do problema. Depois vem para a justificativa. Encerra com a pergunta de pesquisa para dar norte ao objetivo, que é um geral 3 específico. E aí, turminha, olha só, na introdução você vai falar um parágrafo sobre a metodologia, como eu já havia falado. E um parágrafo bem sucinto sobre os tópicos que virão, para encerrar perfeitamente a introdução. Turma, alguma dúvida? Aqui é o macro. A gente vai especificar cada um desses elementos no decorrer das aulas. Alguma dúvida? Ok? Gente, e para os programas profissionais? Para os programas profissionais, gente, eu já tenho que ir tangenciando o produto educacional no decorrer da contextualização, da problemática, justificativa, certo? Eu já tenho que ir tangenciando de algum modo, mostrando que aquele produto, algo precisa ser gerado, certo? Vamos lá, turma, e o primeiro ponto que a gente vai falar da introdução é da problemática. Primeira coisa, toda pesquisa tem isso com algum tipo de problema. O problema é a falta de interesse dos alunos, é algo ruim, né? A falta de interesse. Mas pode ser que vocês queiram apenas, entre aspas, né? Queiram fazer um estudo bibliográfico sobre a aprendizagem e a relação com a família. Ó, não é nada ruim isso. Então, problema não tem uma relação direta com algo bom ou ruim, mas sim com um fenômeno que se quer resolver. Aí o Gil fala o seguinte, na acepção científica, problema é qualquer questão não resolvida e que é objeto de discussão em qualquer domínio do conhecimento. Daniel, fazer um elo das tecnologias com a família. Várias pessoas já trabalharam sobre isso. Gente, mas olha só, você vai tangenciar de um modo que não seja algo igual com o que já foi feito.
Por isso, as lacunas de pesquisa, elas vão se apresentando. E aí, o seu orientador, lá no grupo de pesquisa, ele é o responsável para dar essa luz, para ir mostrando, olha, a gente tem várias lacunas aqui. Nossa, mas a gente já escreveu tanto sobre essa metodologia, mas já apareceu esse ponto viável de pesquisa, certo? Gente, a ciência pode não responder diretamente a determinados problemas, mas ela pode propor sugestões, inferências, mas não responder a todos os problemas. E aí, eu já coloco a seguinte ideia para vocês. Vocês não vão resolver o problema da galáxia. O primeiro texto, geralmente, que eu leio de um candidato, gente, é algo querendo resolver todos os problemas do mundo. Não. Problema de pesquisa é algo específico, pontual. Menos é mais. Um problema ele é científico quando ele é passível de verificação empírica, ou seja, ele precisa de uma experimentação, nem que seja algo bibliográfico, mas que você possa observar, possa manipular essas ideias. E não, gente, ser algo do senso comum. O problema vai gerar pergunta norteadora, pergunta de pesquisa. Essa pergunta tem que ser de investigação, Cosmo. Ela não pode ser uma pergunta de engenharia. Daniel, o que é uma pergunta de engenharia? É uma pergunta que traz uma resposta imediata, um resultado sim ou não. As crianças, elas, por meio de uma formação diferenciada na educação integral, elas conseguem aprender matemática? Ué, a resposta é sim ou não. Isso não é pergunta de investigação. Quando você estiver lá na sua pergunta de investigação, você passa para si. Qual é a resposta aqui? Ixi, não está tão claro aqui para mim a resposta. Então, é uma pergunta de investigação, certo? Os pais devem dar palmadas nos filhos? Pergunta de engenharia, né, gente? Sim ou não? Agora, olha só, em que medida a escolaridade influencia a preferência político-partidária? Opa! Hein, Cosmo? Já não dá para a gente responder tão fácil nessa segunda. Essa segunda é um exemplo de uma pergunta de pesquisa que ela foi desaguada a partir de toda uma dissertação do problema na introdução, né? Gente, e a escolha do problema? Que implicações essa escolha tem? Você tem que saber por que pesquisar isso, certo? Às vezes pode ser como a Olga, eu sou coordenadora e eu tenho essa vontade de pesquisar com as famílias, porque na minha prática eu já percebi, quando a família é próxima, tem um trabalho melhor com a escola, eu tenho melhores resultados de aprendizagem dos alunos. Isso tem que ser relevante, tem que ter oportunidade também. Ah, não, eu quero, na verdade, eu quero pesquisar crianças em situação de tráfico de drogas. Aí é algo que a gente tem que se perguntar. Você vai conseguir ir numa área carente, investigar isso? Será que o seu orientador está disposto a esse tipo de pesquisa? Certo? Às vezes também, gente, o nosso problema de pesquisa é muito ligado a programas ou a ideologias. Tem que ter cuidado, tá certo? Com essa questão ideológica. Nós somos muito criticados fora da universidade porque, de acordo com essas falas, nós temos um cunho ideológico. Cada um de nós tem uma ideologia teórica, certo? Então, vocês devem ter cuidado com esse tipo de elemento. Não, se a pesquisa de vocês não for direcionada para a política, evitem fazer quaisquer tipos de comentários, tá bom? Certo? Porque vai haver um grande comprometimento nessa escolha do problema, gente. Cuidado também com o modismo na escolha de problemas. Eu lembro muito uma época que todo mundo queria escrever sobre metodologias ativas. Não foi um babado forte aqui na educação brasileira, né, oriundo lá dos Estados Unidos? Nós importamos algo que nós temos muito, muito consolidado aqui no Brasil, mas isso acaba reproduzindo experiências de outros países. Também teve uma leva aí da experiência da Irlanda. Cuidado. Cuidado, porque essa escolha pode ser decisiva na sua aprovação, certo? Turminha, o problema ele deve ser formulado como uma pergunta. Porque você, na introdução, você vai delimitar todo o seu problema, colocando, olha a observação aqui, colocando citações indiretas. Eu vou falar mais sobre isso na próxima aula.
Mas introdução é citação indireta de teóricos que vocês vão abordar lá no referencial teórico. Se eu pegar o texto do Cosmo e vir um teórico nada a ver com o que ele vai trabalhar, ele já perde uma pontuação por isso, porque ele colocou aquela citação só para acrescentar mesmo. Mas, turminha, eu já vi um exemplo, acontece muito com formação de professores. Se coloca uma citação aleatória na introdução, quando você vai aprofundar a teoria daquele teórico, não tem convergência alguma com os teóricos que você trabalhou no referencial, gente. Cuidado com isso. A gente percebe, Cosmo, ok? E aí a gente termina a introdução com essa pergunta. E aí o problema, gente, ele deve ser o quê? Delimitado, claro, preciso, relacionado com evidências empíricas, porque você também não pode simplesmente, Olga, você não pode simplesmente falar, nossa, é muito importante, a família dentro da escola traz bons resultados. Não, você tem que trazer os seus teóricos, certo? A Cláudia já está falando, eu vou escrever sobre a evasão escolar, lá na EJA, então você tem que trazer evidências que comprovem esse problema. Tem que ser factível, ético, tá bom, pessoal? Pessoal, dúvidas por enquanto sobre o problema? Sobre essa problemática? Por isso que eu pergunto, qual é o seu problema? O que é que você quer pesquisar? Mas o que você quer pesquisar inicia lá dentro da linha de pesquisa do orientador, né? Pessoal, de novo, vou voltar aqui uma, que eu falei rápido, mas alguém tem alguma dúvida sobre a problemática? Dúvida, perguntas, comentários? Opa, o Caetano está falando aqui. Estou querendo escrever sobre a questão do léxico. Sou das letras. Estou tentando situar no aspecto do uso e abordagem do glossário nos livros didáticos no ensino fundamental da escola pública. Como este é visto, trabalhar pelos professores. Caetano, eu vou falar que é excelente essa temática. Mas é excelente para o seu futuro orientador? Ok? Beleza. Turminha, olha só para cá. Então, se eu vivencio, eu escrevo. Se eu escrevo, eu publico. Quero relembrar para vocês aqui o prazo, tá bom? Para envio. 4 de janeiro, tá certo? 4 de janeiro. Eu vi que a Rochelle criou um link, né, um formulário para vocês colocarem as temáticas que queiram trabalhar. Gente, o grupo é aberto, ele é livre para vocês conversarem. Daniel, vou escrever sozinho. Pode escrever. Eu quero escrever com alguém, porque eu não consigo ainda escrever sozinho. Então, coloca lá a temática e pergunta se alguém vai escrever sobre isso também. O grupo é de vocês. Eu só peço para que os orientandos tirem do grupo, às vezes, alguma propaganda, algo que não é ligado à temática do grupo. Certinho? Peraí, ainda que não acabou. Eu quero deixar uma frase antes de passar para a última parte da nossa aula, que é o seguinte. Show, Caetano. Há verdadeiramente duas coisas diferentes. Saber e crer que se sabe. A ciência consiste em saber. Em crer que se sabe, reside a ignorância. Certo? E, turma, só o que a gente vê por aí é gente afirmando que sabe algo, né? Com propriedade, tudo. Tanto é que essas pessoas não estão aqui, né? E eu, pelo menos, não quero perto de mim, porque eu acho que o conhecimento é uma construção diária, certo? Então, lembrem-se que essa caminhada que vocês começaram, ela vai ser toda legitimada e respaldada cientificamente, certinho? Amanhã, esses slides estarão já com vocês, certo? E eu tenho duas atividades para vocês para essa semana. Vou colocar aqui, turma. Olha o que é que vocês vão ganhar também amanhã. Porque até então, vocês só escreveram ideias sobre o que vocês gostariam de apresentar no projeto. Não foi verdade? Foi uma tarefinha, não esqueçam. Matheus, pode colocar uma frequência aqui, por favor? Então, Tessia, cadê? Não está apresentando ainda. Pronto, vai apresentar, Tessia. A partir de agora, vocês já vão escrever com uma maior assertividade. Eu vou apresentar para vocês um modelo geral de projetos de pesquisa. Daniel, mas não é muito molde, não é muito fechado. Gente.
Mas eu acredito que no primeiro momento, principalmente para aquelas pessoas que estão retornando agora a estudar novamente, a pesquisar, eu acho que isso ajuda. É aquela bicicletinha com as rodinhas. Daqui uns dias vocês vão tirar as rodinhas, tá bom? E olha só como é que é esse modelo. Ele é todo bonitinho aqui, ó. Cadê? Olha só. O título, linha de pesquisa, a cidade, resumo, palavras-chave. Olha aqui a introdução. Para você fazer um esforço teórico. Parágrafo 1, pelo menos um parágrafo de contextualização geral. Olha só. De no mínimo 5 linhas e considerações indiretas. A gente passa. Parágrafo 5, já apresenta uma fundamentaçãozinha legal, institucional e teórica. Parágrafo 7, apresenta a motivação, contribuição, justificativa, delimitação do problema, problemático, objetivo geral específico. Eu vou alinhando o pensamento de vocês aqui, estão vendo? Ó? Fundamentação teórica, teoria 1, o que é que você deve colocar em cada teoria, metodologia, parágrafo introdutório, com 3 linhas, certinho? E aí vocês vão fazer o download e vão tentar colocar aí a consubstanciação do projeto de vocês. Certinho? Márcia, pode falar. Milena, eu acabei de falar. Boa noite. Assim, é porque eu tinha feito até, escrevido assim a pergunta, mas eu acho que na conversa, Passou, né, acabou passando. Mas assim, você mostrou agora esse modelo e eu fiquei curiosa, assim, porque a minha pergunta era assim, a minha dúvida, né? Se existe um modelo pronto para todos os projetos de mestrado, ou se isso vai muito de edital. Por exemplo, se lá no edital tiver delimitando quais os elementos que deve ter, né, na capa, que deve ter... Você está me entendendo? Se eu posso seguir, eu tenho que seguir aquele, ou se eu posso seguir esse tipo modelo geral? Márcia, ó, de novo, cada edital tem as suas especificidades. Certo? Aqui você vai aprender o todo, tá bom? Uhum. Mas lá no início da aula, eu falei de uma organização metodologicamente correta, tá certo? Sim. Ok? Mas aqui é para você fazer um esforço de ir escrevendo já. E quando chegar o seu edital, você utiliza somente as partes que o edital cobra. Certo. Ok? Ficou claro agora. Muito obrigada. Pronto, nada. E, de novo, gente, tudo que eu apresento aqui, ele é colocado no grupo, tá bom? Tudo, para vocês fazerem um download, trabalharem nele. Certo? Pronto, exatamente, Xavier. Gente, mas eu vou colocar outra coisa, porque, às vezes, mesmo com esse modelo, gente, tem pessoas que ainda estão tão incipientes na escrita que acaba não conseguindo escrever, Cosmo. Acredita? Acredita, Daniele, Amanda? Olha só o que é que eu vou colocar para vocês também, gente. Eu vou colocar inícios de parágrafos para que possa ajudar na escrita. É outro gancho. Já está aparecendo para vocês? Não. Vai aparecer, eu quero mostrar. Pronto, vai aparecer agora. Suzy, pode falar enquanto aparece. Não, desculpa, professor, sem querer. Perdão, boa noite. Boa noite. Olha só, turminha. Olha aqui, ó. Esse material ele foi produzido pelo professor Rogério Vozer. Então, eu vou colocar lá no grupo também o link para vocês fazerem o download. Assim, após breve, existe um outro ponto de análise. E ele vai dividindo isso daqui, ó, pelas partes de um projeto, de um artigo científico. Isso ajuda muito. Está voltando agora, tá bom? Ok? Eu vi que a Maria do Socorro falou uma coisa aqui. Não conseguiu abrir a frequência. Quem tiver responsável pela frequência, Matheus. Pessoal, alguma dúvida sobre esses 2 documentos? Modelo geral e esse bloqueio de escrita? Ok, Edvânia, obrigado. Alguma dúvida? Suzy, agora levantou de verdade? Agora eu tenho. Professor Daniel, em relação ao projeto, assim, de um modo geral, tem alguém do grupo mesmo, da sua equipe, que possa nos ajudar à medida que a gente for fazendo, vai orientando, vai dizendo que está certo, que está errado? Lá tem tanto o Abner no WhatsApp e tem também, Suzy, o WhatsApp do Sonho Possível. Você pode enviar no particular, tá bom?
Ok. Mas pode ser a qualquer momento, assim, eu vou fazendo, já copiando, aí tem um retorno. Pode, estamos com uma dinâmica diferente nesse semestre. Pode, tá bom? Ótimo, obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, turminha? Show. Turminha, então vou apresentar aqui, agora para acabar mesmo, a gente vai fazer uma análise crítica sobre um projeto. Eu nem sei se o dono deste projeto está aqui, mas a gente vai dar uma olhadinha, certo? Vamos lá. Todo mundo está conseguindo ver? Vai já aparecer. Quando estiverem vendo, me avisem, tá? Pronto, apareceu. Show. Pronto, gente, olha só o título dele. Gestão humanizada na educação, filosofia, ética e inteligência artificial na formação de lideranças escolares. Linha de pesquisa, educação, currículo e ensino. Eixo temático, tecnologia digital na educação. E ele já apresentou essa tecnologia digital na inteligência artificial, né? Gestão humanizada na educação, filosofia, ética e inteligência artificial na formação de lideranças escolares. Eu vou ser muito criterioso com esse título. Eu acredito que ele esteja bom nesse primeiro momento. Eu ainda não vi o resto, né? Mas a inteligência artificial, ela está no mesmo patamar da ética e da filosofia. Concordam, gente? E como é um eixo temático tecnologia digitais, o mais importante aí deveria ser a análise da inteligência artificial, ok? Se for que o orientador dessa linha trabalha. Uma observação também importante sobre essa temática, gente. Olha, eu sei que é uma temática que está tomando conta da gente, da nossa vida, da nossa cabeça, de tudo. Mas tem orientador ainda, mesmo em tecnologias digitais, que não trabalha inteligência artificial ainda. Por isso que é muito importante que vocês pesquisem o currículo Lattes desses orientadores. Vamos passar? Olha só. Aqui faltou o brasão e o cabeçalho, né? E, olha só que legal. Como foi que ele começou? Eu acho que aqui é para o UFC. Olha só como foi que ele começou. O tópico 1, turma. Justificativa e delimitação do problema. Mas ele poderia ter sido metodologicamente correto, colocando como? Introdução. Ok? Introdução. E divide esse tópico, uma vez que justificativa e delimitação do problema são elementos metodológicos distintos. Tem que começar com o recuo do parágrafo, tá, gente? Escrita formal. Aí ele fala que a gestão escolar é uma dimensão estratégica para a promoção de uma educação de qualidade, inclusive voltada para a formação integral do sujeito. No entanto, observa-se que os gestores, em muitos contextos, encontram dificuldades para lidar com os desafios contemporâneos, que inclui não apenas as demandas pedagógicas e administrativas, mas também éticas, filosóficas. Olha, gente, aqui, no primeiro parágrafo, já é importante ter uma citação nesse segundo período, tá? Faltou uma citação para corroborar esse segundo período. Segundo dados do Censo Escolar, INEP 2023, o Brasil conta com mais de 180 mil gestores escolares em atuação. Contudo, a formação desses profissionais ainda carece de maior ênfase em fundamentos filosóficos, parará. Ok. A OECD 2022 ressalta que países que investem na formação humanística de suas lideranças, ok, aqui o foco na liderança, né, já. Ao mesmo tempo, vivemos um contexto em que a IA avança rapidamente, influenciando o processo de avaliação, gestão e ensino-aprendizagem. Cuidado com esse binômio ensino-aprendizagem, porque já tem uma literatura vasta que fala que na pesquisa nós vamos analisar os processos de ensino ou o processo de aprendizagem. Não dá para analisar os dois. No mestrado são 2 anos, doutorado 4 anos somente, gente. Ok? Nesse cenário, já apresento. Olha só. Aqui, teoricamente, já vai encerrar a introdução. Nesse cenário, a questão norteadora desse projeto é como a filosofia e a ética, ok, podem contribuir para a formação de lideranças escolares humanizadas, capazes de integrar criticamente a inteligência artificial na gestão educacional. E está boa, mas eu ainda acho que a inteligência artificial ela está no papel coadjuvante aí, e não principal. Ok? E aí,
daí, gente, ó, acabou a questão norteadora, já tem que ir para o objetivo, certo? Já tem que ir para o objetivo. Então, aqui já perderia alguns pontos na introdução. Além disso, em consonância com Vygotsky, eu espero que no referencial teórico dele tenha Vygotsky, viu, gente? Porque é um teórico muito forte para ser renegado a uma citação. Além disso, documentos oficiais como a LDB, o Plano Nacional de Educação e a Base Nacional Comum Curricular apontam para a necessidade de uma liderança escolar capaz de promover prática. Ok, aqui ele não está citando elementos de cada um desses documentos, ele está lançando só os documentos. No campo tecnológico, já se observa experiência concreta no Brasil e em outros países. Paraná, pessoal, eu não vi uma problemática delimitada aqui e nem vi a justificativa. E outra coisa, olhar aqui para vocês, tem que colocar claramente, a minha problemática é essa, a delimitação tem que usar esses termos, a minha justificativa, ou a justificativa deste projeto, se concentra em torno de Paraná, porque eu tenho muitos projetos, gente, eu leio muitos projetos. Então, se vocês escreverem indiretamente a problemática e a justificativa, tratando de uma forma bem prolixa e tal, provavelmente alguém da banca vai passar batido e vai achar que você não abordou nem a problemática, nem a justificativa. Por isso a importância dos tópicos, entenderam agora os subtópicos? Beleza. Vamos lá para os objetivos? Objetivo geral. Investigar de que modo a filosofia e a ética contribui para a formação de lideranças escolares, humanizadas em instituições públicas de educação básica, analisando os desafios e potencialidades. Opa, tem dois objetivos aqui, viu, gente? Um é investigar de que modo a filosofia e a ética contribui, e o outro é analisar os desafios e potencialidades do uso da inteligência artificial no contexto da gestão educacional. Turma, o objetivo geral, ele vem da pergunta norteadora. Vamos ver a pergunta norteadora? Investigar, aqui, ó, objetivo geral, investigar como a filosofia e a ética podem contribuir para a formação de lideranças escolares humanizadas, capaz de integrar criticamente a inteligência artificial na gestão educacional. Entenderam? Ou seja, eu transformo uma frase interrogativa em uma frase afirmativa. Certo? Investigar, na verdade, é imperativa, né? Investigar como a filosofia e a ética, paraná. Eu acho que é imperativa, tá? Vocês podem me corrigir. Objetivos específicos. Analisar os fundamentos filosóficos e éticos que podem orientar a prática de gestão escolar humanizada. Ok. Identificar percepções de gestores escolares sobre os impactos da inteligência artificial no processo de gestão e tomar de decisão. Ok. Examinar como as práticas de liderança escolar podem ser mediadas de forma crítica e ética frente às inovações tecnológicas. Ok. Eu não sei se vai haver uma formação desses gestores. Se houver, eu acho que poderia deixar mais claro. Não sei se são essas práticas de liderança, alguma coisa assim, tá bom? Mas os objetivos específicos estão muito bons. Parabéns. Fundamentação teórica, gente. Olha só, não está dividido em teorias. E legal, porque eu estou vendo que é usado Vygotsky aqui também, viu? Parabéns. Ó, não está dividido em teorias, então está uma salada só. Eu preciso saber quais são as teorias que você vai trabalhar. Você vai perder uma grande pontuação aqui. Provavelmente, tá, gente? Metodologia, a gente vai falar nas próximas aulas. Pessoal, dúvidas sobre essa análise crítica? Próxima aula nós faremos outra, tá? Dúvidas? Não? Valeu a pena? Olha só, sentido com fundamentação sobre a introdução está bem, precisa ficar mais robusta, né? Valeu a pena, gente, a aula de hoje? Daniel? Oi. Só com relação aos documentos que ele citou, aí você falou, no caso, que como ele só citou, aí não precisaria estar... Ele não citou, ele apresentou os documentos, ele não tirou nada de dentro desses documentos. Aí não precisa estar na referência. Não precisa citar, certo? Se não precisa citar, não precisa estar nas referências. Entendeu? Tá, entendi. Delicado, né? Isso. Ele só apresentou, ele só falou que existia uma BNCC lá
ok? No meu caso, né, que eu botei lá um parágrafo falando sobre os documentos que informam, né, digamos assim, que é preciso que haja formação de professores, a BNCC formação, aí eu fui citando. Aí eu não preciso colocar a referência dele lá embaixo, se eu não Mas, tiver tirado nenhum trecho. Anália, você trabalhou no decorrer do seu projeto, né? Sim, aí então... tá certo. Tá bom. Ótima, você está por aqui, direto de Maracanaú, que alegria, viu, vê-la aqui. Gente, valeu a pena, né? Demorou um pouquinho. Boa noite, professor. Eu estou desde a outra aula, assim. Tá gostando? Eu fico encantada, né? Eu tenho essa coisa de me encantar com um professor, e aí eu vou tentar ser sintética. Dizer assim que tudo se torna mais fácil quando a gente encontra um professor que é luz, né? Obrigado. Eu não tenho por que jogar confete, mas é diferente. E não existe dificuldade. Eu acho que, assim, infelizmente, nem todas as pessoas que querem fazer um mestrado, um doutorado, têm essa ajuda. E é interessante, porque a galera vai terminando uma graduação hoje, especialmente os mais jovens, eles já vão direto para o mestrado, né? Depois para o doutorado. Mas quantas pessoas têm uma dificuldade na caminhada porque faltou justamente isso, alguém dizer que é fácil, que basta ter o foco, né? Porque todo professor tem uma gama de coisas que pode falar, que pode escrever sobre. Então, o professor fica aqui só escutando, né? E gratidão mesmo, viu? Mas estou acompanhando quietinha, Que bom. eu falo demais, hein? Beijo, gratidão, viu? Muito feliz de ter pescado alguém lá de Maracanaú, viu? Gente, vou fazer o possível para a próxima semana estar aqui com vocês também, tá certo? Vou quebrar esse padrão de semana sim, semana não, porque é muito bom contribuir com a formação de vocês. Eu sempre brinco com alguns colegas, eles morrem de inveja, né? Pode parar a gravação, viu, Matheus? Eu sempre falo, olha, eu coloquei aqui hoje 170 pessoas, Rochelle, e ninguém tem obrigatoriedade nenhuma de estar aqui, não é, gente? Não tem nenhum secretário de educação obrigando vocês, não tem nenhum coordenador, desculpa, Olga, mas eu tenho que falar disso. Então, vocês estão aqui voluntários, tá bom, gente? Isso é quando a gente quer aprender de verdade. É quando a gente vai de forma voluntária, com o coração aberto, querendo aprender. Gente, gratidão por essa tarde, tá bom? Início de noite. E a gente se vê na próxima semana. Um forte abraço. Tchau. Tchau, professor. Tchau, obrigada, Boa noite. professor. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos.